vamos também fazermos uma oração. Pedir oração aqui pela Claudete dos Santos, do Lagoão, Araranguá. Eu creio que é a irmã da irmã, né? A oração. A irmã Carlândia pede oração por ela também. Está com um pouquinho de sentindo dores, né? Oração de libertação por um jovem chamado Jean Luiz Justino, de Campo d'Água Sombrio. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença. E agora vamos nos dirigir à Sua palavra, amém, que é santa, pura, que é fiel e verdadeira, Senhor. Te peço que nesse momento, amém, a Tua graça, Teu Espírito Santo, amém, se mova de uma forma sobrenatural neste lugar. E o Senhor possa, meu Deus, trazer aqui o recado, a mensagem que o Senhor tem do seu coração para o nosso coração. E mais uma vez nos ensinando, Senhor, a como sermos melhores cristãos e como te servir melhor. Demonstrando para nós, Senhor, o teu mistério, o teu segredo, o tempo que nós estamos vivendo, como o Senhor tem sempre nos mostrado a face de nosso inimigo. E com isso temos vencido, amém, temos visto a sua imagem. Por isso, meu Deus, podemos caminhar, amém, em perfeição na Tua palavra. Te peço, Senhor, abençoe esses pedidos de oração aqui que foram colocados diante de nós, curas, libertação, amém, todos os problemas aqui, Senhor, possam ser solucionados pelo Teu grande poder, e os Teus filhos que fizeram esse pedido possam ver, amém, e testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente. E esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos começar no capítulo 1 aqui. Durante a pregação vou ler mais algumas escrituras de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, vamos ler aqui do verso 1 em diante. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E ele declarou, enviando por meio de seu anjo ao seu servo João. Não sabe que esse anjo é o mensageiro da era, né? Não sabe disso, né? Eles não sabem que João somos nós, né? Amém, a noiva de Cristo. Que deu testemunho da palavra de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guarda. Então, se alguém está um pouquinho enfadado, que nós lemos muito o Apocalipse, a Bíblia diz que, na tradução de vocês, diz bem-aventurados que lê e os que ouvem, né? Aqui na Bíblia está abençoados. E tem outra tradução que diz que felizes. Então nós somos bem-aventurados, somos abençoados e somos felizes quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós guardamos as palavras dessa profecia, não é verdade? Amém? Porque o tempo está próximo. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Damos graças a Deus, amém, por tudo que Deus tem feito por nós, pelos louvores que já foram cantados. E nessa noite eu quero dar um pouquinho uma continuação a um assunto que nós estamos falando já há algum tempo, né? Sobre o espírito do anticristo durante as eras, e não só o espírito do anticristo durante todas as eras, também acontecimentos que acontecem durante as eras. Como eu tinha comentado com os irmãos, nós queremos tomar o livro de Apocalipse, né? Então, as eras da igreja está no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Então, para nós falarmos um pouco desses dois capítulos, depois nós então seguirmos um pouco mais
mais adiante, né? Então, antes que eu inicie aqui a pregação que eu quero pregar, eu só quero fazer um comentário com os irmãos bem breve, né? Que talvez vai ajudar alguns aqui, né? Talvez outros até já saibam, né? Então, irmãos, eu sei que nós tivemos aí as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? E eu acredito que o foco do mundo todo foi direcionado a essas eleições, né? Então, como é o país mais forte, né? Ou é o maior país que tem no mundo. Então, a gente sabe que quando se decide qualquer coisa importante, o mundo todo está voltado os seus olhos ali para os Estados Unidos. Bom, e até ontem eu não sabia, não acompanhei muito e não sabia até que já tinha acabado os resultados das eleições. E alguém ontem no culto lá me comentou, já acabou as eleições. E parece que até onde que se sabe, quem ganhou foi, eu esqueci o nome dele, mas é o oposto do Joe Biden, tá. Foi esse aí. Eu sei que talvez muitos estavam na expectativa que fosse o Trump, né? Mas não foi o Trump, foi esse outro que ganhou. Bom, e aí nós temos, as pessoas fazem pergunta, né? As pessoas perguntam, outros comentam, outros falam, né? E então assim, ontem eu ia fazer um áudio para os irmãos no grupo e não consegui, não tive tempo, estava ali em Canoas, não tive o tempo de fazer esse áudio para os irmãos ali no grupo, mas fiz um comentário no culto que eu quero comentar aqui com os irmãos o seguinte. A razão pelo qual não falei nada, não me posicionei, aconteceu 2 fatos comigo que eu nunca mais me esqueci e eu quero passar essa experiência aqui para os irmãos, para que nos ajude, né? Amém. Nós temos que ser cauteloso em algumas coisas, né? Temos que ter uma certa cautela para nós não termos previsões erradas, né? Amém. Então, eu contei, essa aqui eu já contei para os irmãos, né? Que quando houve aquele evento ali que derrubaram as Torres Gêmeas, então, eu me lembro que houve um alvoroço, houve pregações a respeito disso e todo mundo querendo saber que parte das escrituras se aplicava àquele acontecimento, né? Onde é que estava na Bíblia? Eu vi pregadores na época pregando o acontecimento ali das Torres Gêmeas como se fosse Apocalipse ali, né? Caiu a Grande Babilônia e os mercadores assistiam de longe e a gente sabe que não é, né? Essa parte de Apocalipse é lá depois da tribulação, né? Mas não foi pregadores denominacional, foi pregadores da mensagem, aplicando as Torres Gêmeas ao Apocalipse capítulo 18, né? E eu contei para os irmãos aqui que tinha um irmão, um amigo, e ele, eu acho que eu vou falar com esse microfone, que esse aqui tá ruimzinho, esse microfone tá com um chiado estranho. Só trocar aqui, irmão, só um pouquinho. Pode deixar fora que eu vou pegar ele na mão, tá? Sei que... Amém. Esse irmão, quando aconteceu isso, ele ligou para um pastor dos Estados Unidos, pastor morava nos Estados Unidos, porém ele era hispânico, né? Falava espanhol. E o irmão, conversando com esse pastor, perguntou para ele assim: pastor, onde é que nós podemos aplicar esse acontecimento das Torres Gêmeas que caíram, as escrituras? E eu estava junto com esse irmão, e eu nunca mais esqueci da resposta. Isso foi em 2002, estamos em 2020, né? Fazem 18 anos, mas eu nunca mais esqueci a resposta que esse pastor deu, né? Já era um pastor maduro, já de idade. Hoje talvez ele já nem pregue mais, né, devido à idade. Mas eu me lembro que ele disse assim: irmão, eu não me movo facilmente. Então, depois que eu ouvi esta frase, eu sempre tive esse pensamento, né? Que a gente não deve se mover muito fácil, muito rápido,
e sair fazendo previsões que pode não ser a nossa previsão e depois a gente ficar frustrado. E aí, como ministro, tem que voltar aqui e dizer, eu pensava que era, mas não é. Né? Então, a gente tem que deixar os acontecimentos vão acontecendo, nós vamos ver os acontecimentos acontecer, mas nós nunca vamos fazer previsões, né? Amém. Por exemplo, assim, quantas previsões fizeram a respeito do arrebatamento e não aconteceu, né? Tá, os irmãos mais antigos sabem que em 77 teve muita gente que vendeu as casas, venderam o carro, venderam tudo, pensando que ia dar o rapto. 77 devido à profecia, ou devido àquela previsão do irmão Brana, né? Que ele disse que ele previa que se daria essa introdução do milênio, né? E alguns pastores talvez não alertou o povo corretamente, talvez ensinaram como se fosse o arrebatamento. Teve tanta gente que vendeu casa, ficaram sem nada, e depois acabaram negando a fé por causa disso, né? E eu contei aqui para os irmãos também que uma ocasião estava numa cidade, e nessa cidade havia ali uma família que eu fui visitar com outro irmão, e os irmãos, todo mundo conversando ali, fazendo comentário do dia a dia, lutas, provas que se passam, situações. E eu me lembro que todas as vezes que se falava das coisas, da parte difícil da caminhada cristã, a menina, a filha do dono da casa, dizia assim, mas graças a Deus que em junho isso tudo acaba. Eu fiquei pensando assim, o que será que vai acontecer em junho? Será que essa família aqui vai enriquecer, né? Que não vão ter mais problema, né? Estava falando alguns problemas financeiros. E aí virava e mexia, surgia outros assuntos, lá, graças a Deus que em junho nós não vamos estar mais aqui. Quando eu saí da casa dessa família, perguntei para o irmão que estava comigo, de irmão, disse para mim, o que vai acontecer em junho com os irmãos aqui? Ele disse, não, irmão Davi, sabe o que acontece? É que o pastor deles crê que em junho vai haver a ressurreição dos mortos. Daquele ano, talvez tenha sido o quê? Em 2006, 2007, por aí. Porque algum pastor fez um cálculo e calculou que Jesus viria mais ou menos naquele período. E esse pastor que fez esse cálculo comprou muitas terras num certo lugar. Os irmãos venderam terreno, casa, foram todos morar lá. Houve separação de casal, porque alguns maridos não eram crentes. Aí não aceitaram a situação, se separaram, dividiram casa. Foram todos morar nesse lugar. Não deu muito certo. Passou-se aquela data lá de 2006, o mês de junho, e não aconteceu nada, né? E esse outro pastor, que era o pastor dessa irmã, que estava naquela esperança, e numa noite chegou uma pessoa no tabernáculo dele, na cidade dele, e pediu que a pessoa queria aceitar Jesus, queria se batizar. E ele batizou a pessoa, mas ele custou a batizar. Ele dizia assim, eu não sinto mais inspiração para batizar ninguém. Eu acho que não tem mais tempo de batizar ninguém. E custou. Assim, batizou com muito custo. E depois tem que voltar atrás, né? Ele tem que se explicar para a congregação. Dizer, irmãos, não era, né? Nos enganamos. Não é em junho de 2006. Que ruim isso, né? Outro exemplo também, que eu estou dando esse exemplo para os irmãos, que eu sei que vocês veem muito isso na internet, né? Deve ser o que mais está rolando na internet, esse assunto, né? E parágrafos sobre esse assunto. Então, isso é para os irmãos se tranquilizar, não se moverem facilmente do entendimento de vocês. Saber que o último sinal que Deus tem para a sua noiva é Deus em carne humana antes do Filho da promessa. Não é esse o último sinal? Deus não se manifestou para nós através de um homem? Se manifestou, né? Esse foi o sinal da noiva. Amém? Então, os acontecimentos vão acontecendo, mas não vamos ficar nos perturbando por epístola, por palavra, né? Ficarmos alvoroçados. E como eu citei, né? Fazermos falsas previsões. Bom, falsas ou previsões erradas, né? Que às vezes não fecha. Teve um irmão
um pastor num certo país, do grupo dos irmãos que creram no retorno, antes do rapto, né? Então ele reuniu os irmãos que o profeta ia ressuscitar. E todo mundo daquela localidade, praticamente todo o país, todos eles vivem quase que num companheirismo só. É um país aqui da América Latina que quase não tem divisão assim de grupos. Quase todos fazem parte de um companheirismo só. E reuniu, você imagina a nação toda com quase todos os grupos. Reuniu numa certa data, num certo lugar, e os irmãos foram na esperança, né? Então vamos agora ter a ressurreição, o profeta vai ressuscitar, vai pregar para nós, daqui a pouco os mortos ressuscitam, subimos no arrebatamento. Os irmãos foram nessa expectativa, e ficaram lá, e o tempo foi passando, e não houve a ressurreição. E aí o pastor, para não ficar tão chato, que a previsão não deu certo, trouxe um cavalo branco e começou a andar naquele cavalo branco no meio dos irmãos e colocaram uma fita do profeta, o profeta pregando, né, para não ficar tão... Aí ficou ali, ó, o profeta pregando naquela fita e o irmão andando com o cavalo branco no meio do povo, né? Então são coisas que a gente tem que ter um cuidado, né? Muito grande. As coisas de Deus são sérias, né? Muito sério. E um outro testemunho aqui, esse terceiro aqui, eu encerro, eu vou entrar na pregação. Esse outro testemunho, amém, também que eu dei para os irmãos ontem, que eu disse assim, que eu caí numa cilada assim. E por eu ter caído numa cilada, eu acabei aprendendo a lição, né? Uma vez, muito tempo atrás, né, quando eu estava iniciando o ministério, eu ouvi um pastor, um homem de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Não é porque as pessoas fazem algumas previsões erradas que a gente vai desqualificar, né? Um homem de Deus fez um cálculo, e nesse cálculo, até bonito o cálculo que ele fez. Ele colocou ali que havia o Paulo VI, aí depois do Paulo VI veio o João Paulo I, que seria o sétimo, e o João Paulo II seria o oitavo. Ele pega essa cronologia desses papas, esses Paulo, que deu 6, depois deu mais 2, colocou como o João Paulo II sendo o oitavo que vinha do sétimo e ia à perdição, que é a escritura ali de Apocalipse 17, 8, né? A besta que era e não é, e há de vir do abismo, e esse sai do oitavo que vem do sétimo e esse vai à perdição, está escrito lá assim, né? E ele fez esse cálculo. Então, no cálculo que ele fez, fechou perfeitamente o João Paulo II. Então, quem olhava a pregação dele, parecia que era o João Paulo II, que era o homem do qual Satanás se encarnaria e ali estaria o reinado do anticristo. Bom, a gente sabe que toda a ordem papal tem a unção da besta, sabe disso, né? O profeta diz que a besta que era e não é uma sucessão papal. Sai um papa, entre outro papa, sai um papa, entre outro papa, não é assim? A unção é a mesma. Mas Deus sabe quem é o homem que um dia Satanás desce e se encarna. Não é assim? Amém. Deus sabe quem é esse. E esse pastor arriscou e disse que era o João Paulo II. Como ele era um homem muito maduro na fé e eu estava recém chegando, o que eu pensei? Ele deve estar certo. E aí, ganhei uma escala para pregar lá no pastor Virgílio, e estou pregando o assunto, e entrei nesse assunto. E também fiz essa afirmação naquela ocasião. E alguns irmãos chegaram na rua, que cálculo tremendo. Uns me reprovaram, uns me disseram para mim, olha, eu acho que tu não deveria citar nome, né? Isso não acontece. Mas olha como está perfeito o cálculo. Bom, passou o tempo, João Paulo II morreu, né? Não era. Morreu João Paulo II. Como disse, fiquei com a cara que é um tacho, como diz o gaúcho, né? Não aconteceu. Apareceu o Bento. Aí fizeram muitas previsões do Bento. Eu não me arrisquei mais, já tinha
já tinha apanhado a primeira vez, né? O Bento se aposentou antes do tempo, agora está o Francisco aí, e vejo previsões do Francisco também. Pode ser, pode não ser, não é verdade? O presidente dos Estados Unidos, o profeta fala a respeito de um papa americano, um líder americano que virá, e eu creio que esta unção já está na nação, e em todos os presidentes que entram, todos eles, como os papas, vão preparando o caminho para isso acontecer, mas eu não arriscaria dizer é este, é aquele ou aquele lá. Amém. Pode ser, pode não ser, não é verdade? Eu posso chegar a afirmar para os irmãos, o profeta disse que uma mulher, talvez vice-presidente, como os irmãos citaram, está aí, irmãos, está claro, uma mulher, um homem, a vice-presidente, pode ser, e pode chegar daqui 4 anos, eles perder as eleições e entrar outro. Aí depois de 4 anos tem que vir aqui, irmãos, me perdoem, 4 anos atrás eu errei, não é assim? Então assim, irmãos, não vamos nos mover facilmente, nosso entendimento, não vamos nos preocupar. O que tiver que ser, vai ser. O homem que está predestinado, o filho da perdição, a hora que ele tiver que entrar, ele vai entrar, a hora que Satanás tiver que se encarnar, vai se encarnar. Então não vamos nos mover, não vamos fazer previsões erradas. Eu vi nas eleições da Hillary, quantas previsões que fizeram, no fim ela não ganhou as eleições. Quantos pregadores, bons irmãos, bons pastores tiveram que se retratar com a sua congregação, que não era Hillary Clinton, né? E outra coisa, né, irmãos? Nós temos também que examinar as mensagens e ver tudo que o profeta disse. Por exemplo, assim, o profeta também apontou a mulher física, porque a gente sabe que a mulher que o profeta fala que se levanta com grande fúria é a igreja católica. Sabe o que é a igreja católica? Que é a mulher que se levanta com grande fúria. E uma mulher física representando a nação, os irmãos que lêem mensagem lembram que o profeta citou a Jacqueline Kennedy. Quem é que leu isso na mensagem Almas Encarceradas? Eu? Então os irmãos leram, sabem que quando o profeta até citando disse, ela pode vir através do voto do seu esposo. Lembram disso? E aí quando o irmão Branco disse, quando ele está chegando num lugar, desceu Kennedy, desceu Jacqueline, e todos os repórteres vieram reportar a ela. Aí o profeta sempre cita isso, né? Vocês vê ele dizendo, eu sou marido dela, eu sou marido dela. Ele sendo presidente, a mulher era mais famosa do que ele. Lembram disso, né? O profeta fala isso na mensagem Almas Encarceradas hoje. Então, vê, irmãos, né? Então, não podemos, de fato, né, fazer algumas previsões, colocarmos personagem que podemos errar, né? Vocês estão felizes? Vamos à continuação aqui então da nosso estudo. Só voltar aqui em Apocalipse de novo para os irmãos. Só dar uma repassada aqui no capítulo 1 e nós vamos seguir em frente. Bom, meus irmãos sabem que o livro de Apocalipse, irmãos, ele é a Bíblia toda está contida neles. Quantos sabem aqui que a Bíblia toda está contida no livro de Apocalipse? Se nós temos o livro de Apocalipse, é como se você tivesse toda a Bíblia. Porque quando o profeta pregou o Apocalipse, ele percebeu que todas as escrituras estão aqui. Amém. Não é verdade? Amém. Nós temos aqui no 1º capítulo a revelação de Jesus Cristo, qual eu li, né? Que Deus deu, mostra que o mensageiro, revelando isso para João, um tipo da noiva, aqui nos primeiros versículos, né? Mostrando uma bênção para nós, que nós somos o povo que meditamos essas coisas, ouvimos essas coisas. O sistema não quer saber de Apocalipse, o sistema quer saber de bênção, cura, milagre. Então nós somos os bem-aventurados, né? Amém. Mostra que o período das 7 igrejas, no versículo 4, o João é 7 igrejas, 7 era da igreja. Mostra aqui o versículo 5 de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, e ele que nos amou e nos lavou do nosso pecado com seu próprio sangue. Isso aqui é a primeira vinda de Cristo. Os irmãos creem assim? Versículo 5 é a primeira vinda de Cristo. No versículo 6, e diz assim, e nos fez reis e sacerdote para com Deus seu Pai,
e a ele seja a glória e o domínio para sempre, amém. O versículo 6 é a segunda vinda. Agora o Senhor tem vindo e nós estamos sendo feitos reis e sacerdotes espiritual, amém? E eu preguei esse dia para os irmãos ali no Sombrio, além do véu, e mostrei por que Deus tem nos feito nosso sacerdote, porque o sacerdote era o único que podia passar o véu e comer do maná escondido, amém? Estava além do véu. Então ele tem nos feito os reis e sacerdote, temos passado o véu adentro, estamos comendo esse maná que Deus tem nos dado, esse maná que está conservado na panela dourada, né? No versículo 7, nós temos aqui a terceira vinda, que diz, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, e até mesmo se lhe traspassaram. Aqui é a terceira vinda, quando ele vem para o julgamento das nações, amém? E para introduzir o milênio. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui entra milênio e entra eternidade. Então, nós temos aqui praticamente no primeiro capítulo, temos todo o quadro de Deus só no primeiro capítulo, né? Então, amém, como Deus é maravilhoso, né? Então, eu vou pedir para o Jefferson colocar aqui, pode colocar aquele primeiro mapa aqui da Ásia. Não, eu vou deixar esse aqui para outro dia, esse aqui, ó. Bom, os irmãos sabem que as 7 igrejas que nós estamos falando do Espírito do Anticristo durante a Zera. Então a gente vai só falar um pouquinho sobre as 7 igrejas, mostrar algumas características delas. Hoje nós não vamos ter tempo de falar muita coisa, porque a hora já está passando, mas se Deus quiser, domingo que vem nós damos a continuação. Então os irmãos sabem que esse território aqui, onde está as 7 igrejas, aqui, ó, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Interessante que forma quase que um círculo, né? Parece que quando chega aqui em Laodiceia, já está perto de Éfeso, né? Mesmo que parece estar distante quando vai, mas quando retorna, está perto, né? Porque a era de Laodiceia é aquela que é restaurada, que volta à fé efesiana, né? Amém? Então nós daqui retornamos para cá, né? A fé é restaurada de novo. Os irmãos sabem que essa parte aqui, como está escrito lá em cima, essa parte aqui, essa região aqui fica na Turquia, né? Nós conhecemos hoje como a Turquia, é onde estão sitiadas as 7 igrejas. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo, deu um terremoto muito forte lá na Turquia. Amém. Viram, né? Amém. E viram que uma das cidades que foi mais atingida foi, que hoje é Izmir, que é a mesma cidade antiga Esmirna. Amém. Né? Então houve um grande terremoto lá, e o profeta sempre pregando para nós, a Zera, mostrou que a cidade de Laodiceia, porque aquela região é uma região de muito terremoto, a era de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, ela terminou com terremotos. Você lembra que ele falou isso aí na era de Laodiceia, né? Amém. Que essa cidade ela foi destruída com terremotos. Então aqui está todas as cidades aqui, representando cada era da igreja, né? E eu não sei se os irmãos sabem, e eu estava pesquisando isso esses dias, o profeta nos citou duas cidades que estão em cima de 7 colinas. A primeira, Roma, e a outra, Cincinnati, nos Estados Unidos, não é assim? Amém. Mas eu descobri que tem uma terceira, né? Os irmãos sabem que na Turquia, né? Eu acho que a capital parece que é Istambul, que é da Turquia, né? Parece que é Istambul. Se eu estiver errado, a gente corrige depois. Mas onde é a capital da Turquia hoje foi a antiga Constantinopla, né? E a antiga Constantinopla foi aonde Constantino fez a sua capital. Então a gente vê que as duas capitais romanas, as duas, foram edificadas sobre 7 colinas. Tanto Roma está sobre 7 colinas, quanto Constantinopla, que hoje é a capital da Turquia, que eu acredito que seja Istambul, estão edificados sobre 7 colinas. Interessante isso, eu não sabia, até pouco tempo ali dando uma examinada na história, ali nas coisas, eu percebi que tanto uma quanto a outra estão edificados sobre 7 colinas.
cumprindo a profecia que disse que a besta ela vem montado, a mulher vem montada sobre uma besta, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Os irmãos lembram que eu li para os irmãos que 7 cabeças são 7 colinas, 7 montes, né? Amém. Então está bem correto, né? Os 2 lugares que eles fazem a capital do Império Romano, ambos as duas estavam sobre 7 colinas. Amém? Amém? E quando Deus então começa aqui a trazer as eras da igreja, que o profeta pregou todas elas, os irmãos lembram de uma coisa: toda era aqui ela tem uma repreensão, toda era tem um conselho e toda era tem uma promessa no final, não é assim? Amém. Toda ela tem Deus repreende, Deus aconselha e Deus também dá uma promessa. Amém. Com exceção de uma era, né? A era de Esmirna é a única era que Deus não repreende. A era de Esmirna é uma era que não teve a repreensão de Deus. Os irmãos vão ver que ela não teve a repreensão de Deus. E os irmãos vão ver que também que teve uma era que Deus não dá nenhum elogio a ela, que é a era de Laodiceia. Essas 2 eras são eras com exceções. Amém. Laodiceia é o nosso tempo que nós estamos vivendo. De fato, olhando para essa era, olhando para esse mundão da forma que está hoje, não merece nenhum elogio mesmo. Verdade. Não é verdade, irmãos? Então, o jeito que está o sistema hoje, tanto político quanto religioso, não merece nenhum elogio. Só repreensão mesmo. Deus passa repreendendo ela o tempo todo. E o profeta diz: que tristeza, de todas as eras da igreja, a única era que colocou Jesus para fora foi a era de Laodiceia. É a única era que Jesus Cristo está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Amém? Quer botar a imagem aqui da cidade de Efésios? Só vou colocar aqui para os irmãos. Vou começar aqui pela cidade de Efésios. Então aqui está poucas coisas que restaram, né, da cidade de Efésios, amém, que está ali na Turquia, naquela primeira cidade. Aí estão as suas ruínas, né, dessa cidade que sobrou. Hoje tem uma cidade maior ao redor. Isso aí está só como relíquia. A gente sabe que amém, Paulo pregou nessa cidade e, se não me falha a memória, foi em Efésios que Paulo estava pregando a noite toda e chegou lá pelas 11 horas, né? Talvez o Paulo estava pregando meio assim monótono como eu estou hoje, os irmãos tudo com sono e aquele rapaz com sono, só que ele estava na janela e acabou caindo, né? Morreu, Paulo foi lá, orou por ele, ressuscitou. Amém. E continuou, né? Continuou a pregação até amanhecer, né? Amém. Vou botar aqui a carta que eu quero ler com os irmãos aqui, a carta de... Bom, então o profeta nos ensinou que Efésios significa almejada e depois relaxada. Lembram disso, né? Quer dizer assim, essa era começou como uma igreja almejada. Ela tinha todas as coisas boas da parte de Deus. Tinha dom espiritual, tinha um ministério perfeito, o Espírito Santo no controle. Ela foi uma igreja que foi almejada, e quando passou o tempo, essa igreja começou a relaxar, foi relaxando e foi perdendo algumas coisas, e Deus então tem que trazer uma repreensão para esta era. E também tem uma outra tradução que significa desejada, né? Que toda a igreja deseja ou desejaria ser como a igreja de Efésios do princípio, né? O seu princípio, a forma que ela era. E ela começou mais ou menos no período aqui de 53 a 170, conforme o profeta nos colocou a data. Pode botar a escritura aqui que eu quero ler com os irmãos. Então, Apocalipse 2 aqui da era de Efésios, 2 e capítulo 2. Não, capítulo 2. Está no capítulo 1, capítulo 2 aqui. Bom,
Um pouquinho mais para cima, essa aqui é de Esmirna. Não, aqui é o capítulo 12, pode... É o capítulo 2, versículo 1, onde é que está aí? Não, deixa que eu vou ler aqui. Não está achando, deixa que eu ler aqui. O capítulo 2. Deixa eu ler aqui para os irmãos aqui, só para a gente... Só quero mostrar algo para vocês aqui. Eu ia ler ali dos irmãos e eu acompanhando, né? Mas... Diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Então nessa era Jesus Cristo estava no meio da sua igreja ainda. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são mal, e tens provado os que diz serem apóstolos não são, e descobris que são mentirosos. Então, nesta era aqui, eles têm a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, eles também podiam ter o discernimento, né, daqueles que vinham e diziam que eram apóstolos, que eram ministros, mas quando eles se deparavam aqui com esta igreja que tinha o discernimento da palavra, então eles se encontravam como mentirosos. Amém? Amém. Então a palavra, como diz o profeta, a palavra corrige todos os erros. Ele diz assim: e tem suportado e tem paciência por causa do meu nome, trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, te arrependa-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, removerei teu candelabro e teu lugar, se você não se arrepender. Então o que acontece? Quando chega nesse versículo, mostra o que eu estava citando para os irmãos, por que ela ficou relaxada. Ela começou almejada, e quando ela começa então a deixar o seu primeiro amor, e eu comentei com os irmãos aqui no primeiro culto, como que Satanás entrou, como que a lagarta começou a comer, aquele sentimento entre os irmãos, como isso aconteceu, que foi tirando esse amor do meio do povo. Então, Deus vem com essa repreensão para eles: se vocês não voltar à prática das primeiras obras, eu vou tirar o lugar de vocês do candelabro e vou dar para outro. É assim? Deus está dizendo para eles. Ele diz assim: mas isto tu tens, odeia as obras dos nicolaítas, o qual também odeio. Agora que é interessante pensar. Pensem bem nisso. Deus, um Deus de amor, de compaixão. Agora, esse Deus está odiando aqui alguma coisa, né? Está odiando aqui alguma coisa, e está querendo que o seu povo também o odeie. Então vamos deixar uma coisa bem clara: Deus não odeia as pessoas, Deus odeia as obras que eles estão fazendo aqui. Então assim, eu odeio as obras dos nicolaítas. Não está dizendo que ele odiava as pessoas que faziam parte. Os irmãos compreendem isso? Então eu odeio as obras, e eu odeio aquilo que eles estão fazendo, né? Porque o que eles estão fazendo não é bom, e vocês devem odiarem também. Por que Deus odeia? Irmão, porque Deus sempre odeia um falso ensinamento, uma falsa doutrina, né? Aquela obra dos nicolaítas que estava iniciando ali era uma falsa doutrina que estava acontecendo, né, no meio do povo, como nós falamos aqui, amém, sobre esse engano, né? Interessante, tem um templo aqui, bota aquele templo, que eu só quero mostrar aquele templo aqui de Efésios aqui, esse templo aqui, esse templo aqui, irmãos, para quem não sabe, foi um templo que foi edificado em Efésios, e esse templo aqui foi edificado hoje para Maria, né? Esse templo aqui é o templo da Maria, que eles consideram Maria a mãe de Deus. Então, vem católicos, peregrinos do mundo todo para fazer uma visita nesse santuário aqui de Maria. Então, aqui nesse lugar, aqui nessa cidade, onde está esse templo aqui, o templo de Maria, nesse mesmo lugar havia um templo da
deusa Diana. Lembram? Amém. De Atos, capítulo 19, versículo 27. Amém. Que Paulo chegou ali e em Efésios começou a pregar a respeito de Jesus Cristo, foi falando de Jesus Cristo, foi falando de Jesus Cristo, e daqui um pouquinho havia um orifício que fazia imagens ali da Diana, e ele começou a perder o seu lucro, porque as pessoas começaram a aceitar Jesus, e daqui um pouquinho ele disse assim: olha, esse homem tem blasfemado contra, tem acabado com o nosso negócio e também tem acabado com a nossa deusa, né? Dizendo que ela não é tão deusa assim, né? Então Paulo reprovou, né, a deusa Diana. E o templo da deusa Diana, ela foi construída praticamente uns 480 anos antes de Cristo, que ela estava ali. E nesse templo, a Diana era considerada no templo a mãe dos deuses. Na cidade de Efésios, né? A Diana, ela era considerada a mãe dos deuses. Quando chegou mais ou menos 451 depois de Cristo, eles fazem um concílio que eles chamaram o Concílio Cristão. 451, concílio chamado Concílio Cristão. Nesse Concílio Cristão foi na cidade de Efésios. E na cidade de Efésios, quando fizeram esse Concílio Cristão, eles decidiram e deram esse título para Maria. Maria, Mãe de Deus. Você vê o que estava acontecendo? Estava tendo apenas um transporte, né, daquele espírito do paganismo se infiltrando no meio do cristianismo agora, né? Estava tirando a Diana, a mãe dos deuses, e agora no lugar da Diana, a mãe dos deuses, eles só estavam trocando aqui por Maria, Mãe de Deus. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Ele só estava aqui agora trocando a personagem. O espírito continua o mesmo, né? O espírito não muda. No versículo 1 e 3 aqui, quando Deus está elogiando eles, né? Como eu disse, a palavra identifica o falso sempre. Por isso que Deus nos envia a palavra sempre, né? E Deus mostrou para eles que no versículo 4 e 6, que a chama do princípio, aquela chama, sabe quando tu aceitou Jesus, que tu queria evangelizar todo mundo, que tu queria estar nos cultos, tu queria cantar, tu queria ouvir a palavra, tudo quanto era culto, tu queria estar participando. Amém. Pois essa chama que eles tinham lá do princípio, essa chama deles começou a se apagar. Não é assim? Né? E é isso que Deus está cobrando deles. E quando nós chegamos aqui nesse versículo, nós temos esse paradoxo. Um Deus de amor, mas que odeia essas obras dos nicolaítas. Então Deus, não se esqueçam disso, Deus sempre odeia o sistema falso. Todo sistema falso é odiado por Deus. Deus não quer nenhum sistema falso. Deus quer o que é verdadeiro. Amém. Amém? Quando chega num sistema falso de adoração, então Deus vem e se levanta contra aquilo. Eu odeio isso. E tenho isso que vocês também odeiam. Tá bom. E a gente sabe o que significa nicolaita. Nós falamos aqui no culto passado, né? Nicol, conquistar leigos, nicolaitas, né? Mas também os irmãos vermos que como esses nomes, eles continuam. E como mais para frente, eles trazem significados diferentes. Por exemplo, quando se fala de nicolaita, se Nicolau, o que lembra vocês? Quando se fala-se de São Nicolau, o que te lembra aí? Lembra o Natal, né? Vê que os nomes continuam e nem se sabe se esse personagem realmente existiu. Uns acham que é uma figura fictícia de um sacerdote lá do deus Dagon, não é assim? E nós encontramos esse hoje, né? O adorado São Nicolau. E aí a gente sabe que o dia 25 de dezembro é impossível Jesus ter nascido lá, porque os pastores estavam no campo, e nessa época na Judeia tem muita neve. 25 de dezembro era o aniversário do Deus Sol, né?
25 de dezembro também era o aniversário do deus Zeus. Também era o aniversário do deus Orídes. Tinha vários deuses principais que faziam aniversário no dia 25, né? E aí quando Constantino tentou unir aqui, então, agora os cristãos e os pagãos, e fez aquela famosa medalha, que de um lado da medalha estava ali o símbolo cristão, que eu creio que era o pão e o peixe, e do outro lado estava um símbolo de um deus pagão, querendo dizer, vamos unir as duas coisas junto, que vai ficar bom, todo mundo fica feliz. Então parece que tem um pensamento assim, o que nós podemos fazer para acabar as contendas, os problemas, os choques? O mundo está em choque, o mundo está dividido, politicamente e religiosamente, não está dividido? Então começa a vir os pensamentos, o que nós poderíamos fazer para que acabe-se essas divisões? Para que as pessoas possam viver em paz. E parece um bom pensamento. Então a única maneira de nós poder viver em paz é unirmos cultura, unirmos religião, e aí nós podemos viver uma vida em paz. Por isso que Satanás vem oferecendo uma falsa paz. Quando houver paz e segurança, é quando nós conseguimos unir os diferentes. Não é assim? Isso é tão certo, irmão, a história traz a característica dos acontecimentos. Por exemplo, assim, tem um templo lá que está aqui na Turquia também, no templo do Império Bizantino, que quando eles fizeram era um templo cristão. E pintaram lá as imagens, como todos os templos cristãos pintavam as imagens. Quando os muçulmanos tomaram conta ali do Império Bizantino, que tornou-se o Império Otomano, eles pintaram com tintas brancas aquele templo do lado de dentro. E hoje aquele templo está lá apenas como museu e memória. Mas diz que o tempo passou e as pessoas vão lá e a tinta branca está querendo desvanecer. A tinta branca está quase que sumindo. E por trás da tinta branca, às vezes aparecem algumas imagens cristãs. Então, parece um sinal, né, que querendo se mesclar, né, um pouco da imagem cristã com um pouco ali da tinta branca dos muçulmanos, sabe? O espírito de unificação de cultura. E nós tivemos agora há pouco tempo, os irmãos sabem que todos os papas, eles escrevem um documento oficial que chama-se a encíclica papal. E nessa encíclica papal que o Francisco agora escreveu, esse documento, o que ele passa falando o tempo todo? Derrubar os muros, unir as culturas. Ele não fala em nenhum momento as pessoas abrir mão de suas religiões para serem católicos. Ele não fala isso. O que ele fala? Unir todas juntas. Cada um poder ter a sua, mas estarem juntas. E a gente sabe que isso é o espírito ecumênico. Se você, onde inicia isso, né? E é onde isso para hoje. É ele mostrando ali, né? Vamos derrubar as fronteiras. Vamos unir as culturas. E os irmãos acham certo unir cultura? Não é certo. Por que Deus separou lá na Torre de Babel e deixou todas as culturas separadas? Porque Deus não quer unir cultura. Deus separou um povo, santificou e disse: olha, eu vou santificar vocês para mim. Amém. Não é assim, irmãos? Aleluia. Amém. E aí, irmãos, eu tenho a palavra Natal no inglês é Christmas, né? Ou é a missa de Cristo. Mas vocês sabem que Cristo não tem mais nada a ver e nunca teve a ver com esse Natal. Quem é que é adorado nesse Natal? Papai Noel? São Nicolau? Não é assim? Hoje fala para uma criança a respeito de Natal, o que ele vai dizer? Papai Noel, vai me dar presente.
Não é assim, irmãos? É? Então a gente vê que é aquele mesmo Espírito que vem, ele vem se rastejando. É? Então quando a gente olha, Deus diz assim, ó, essa obra que tem aí, que vocês odeiam, eu também odeio essa forma errada de adoração que as pessoas estão adorando. Então, irmãos, essa coisa do Papai Noel, esse sistema natalino hoje, é uma obra que Deus continua odiando ainda. Amém, aleluia. Deus continua odiando. Não é assim? Amém. Ele odiou lá no princípio, continua odiando. Eu sei que alguém pode me dizer para mim, eu li um certo relato da irmã Rebeca, que ela falou da árvore de Natal, tudo bem. Mas quando o profeta estava no púlpito debaixo da inspiração, ele chamou tudo de paganismo. Amém, aleluia. Você pode dizer, mas eu li o relato, a árvorezinha de Natal e tal. Mas quando o profeta estava debaixo da inspiração, no púlpito ele disse, isto é paganismo. Amém, aleluia. Aleluia. E eu nunca gostei de fazer culto de Natal. Todos os Natal eu libero a gente, não vamos ter culto de Natal. Né? Aniversário de Jesus Cristo dia 25. Nicolaísmo. Deus odeia essas coisas. Amém. Não é assim, irmãos? Amém. E se Deus odeia, Ele quer que nós odiamos também. Aí ficamos todo mundo faceirinho com o Natal, com o Papai Noel. Deus nos ajude, né? Eu sei que essas coisas é difícil, mas é a verdade. Amém. Todo mundo gosta, né, de comemorar um Natal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode colocar aqui a era de Esmirna, agora sim tenta colocar Esmirna. Aqui está a cidade de Esmirna, vou me apressar aqui. A segunda era. A Esmirna, pode colocar aqui o significado do nome dela. Esmirna significa, o profeta disse que era amarga, né? Amarga. Que vinha de uma erva amarga, não era assim? Esmirna, né? Uma erva amarga. O sacrifício amargo. Mas também tem um outro significado, né? Pode ser aroma doce. Por que aroma doce? Porque todo sacrifício feito para Deus, amém? Ele sobe para Deus em cheiro doce, agradável. Lembra que nós falamos sobre o incenso que chega na presença de Deus? Né? Que nós temos que ter o incenso. Esse povo da era de Esmirna foi o povo que mais teve aroma doce diante de Deus pelo sacrifício que eles tiveram nas suas vidas. Quer botar a escritura aqui? Aqui está, aqui deu certinho. Então vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isso e diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tribulação, pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu, que naquele tempo judeu e cristão se referia à mesma palavra, né? E não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Então os irmãos notam que nesta era aqui, Deus não está dando nenhuma repreensão para ela. E eu vou dizer para vocês, por que Deus não está dando repreensão para ela? Irmãos, Deus não está dando repreensão para ela, porque esta era aqui foi uma era de sacrifício. Uma era sacrificosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa era de sacrifício de Esmirna, quando vem tribulação, quando vem perseguição, é a maneira de Deus purificar sua igreja. Purificar. Deixa eu dizer isso aqui para vocês, e é verdade isso aqui que eu vou falar. Deixa vir uma purificação na igreja. Fica só os que são verdadeiros. Quando vê essa perseguição que nós estamos falando aqui, que eles seriam atribulados e eles tinham que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida.
quando chega nesse período aqui, todos aqueles que pareciam que eram, mas não era, não conseguiam mais fazer parte desse grupo. Porque a tribulação sempre purifica a igreja de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Bom, diz aqui que eles teriam a tribulação e eles teriam 10 dias, né, desse período de tribulação. Você não sabe que esses 10 dias o profeta disse que é 10 anos? Quem é que já leu? Amém. Né, são 10 anos. Então essa tribulação começou quando um imperador chamado Diocleciano decretou uma perseguição completa aos cristãos, desde 303 a 313. Foi o período que ele decretou que eles fossem perseguidos. Então foi 10 anos, esses 10 dias aqui, foram 10 anos que eles passaram por toda essa perseguição, aonde Deus purifica completamente a sua igreja, e aqui nós não encontramos ninguém fora, só está quem é. Amém, Jesus? Só o verdadeiro consegue passar pelas provas, né, irmãos? Aleluia, vocês estão felizes? Aleluia. Então, Deus permite, né, não ter repreensão, porque Deus permite vir a perseguição, amém, para que toda a escória seja tirada. Amém. O que a tribulação tipifica? Tipifica o ouro sendo refinado pelo fogo. Quando o ouro é refinado pelo fogo, toda a escória que está no ouro tem que sair. Toda a perita que está ali sai. Todo o barro que está ali sai. Fica apenas o ouro. Me diga uma coisa para mim. Quando vier a tribulação e a igreja da tribulação, as virgens nécias, entrar para a tribulação, vai ter algum no meio deles que não é? Não. Porque eles não podem os que não são, não podem sofrer a tribulação. Quando vem a tribulação, eles saltam fora. Não faço parte desse grupo. Quero comer e quero beber. Não é assim? Não vou passar fome. Não vou deixar de ganhar a vida. A tribulação faz a separação. Quando chega o período de tribulação, passa só as nécias. No grupo das nécias se repete isso aqui de novo. Não passa ninguém falso junto, porque o falso não suporta a prova. Deixa vir a prova, irmão, e tu vai ver que daqui a pouquinho aqueles que não são começam tudo embora. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar rapidamente aqui de Pérgamo, e daqui a pouco a gente encerra. Vou daqui o outro capítulo rapidinho, só para me repassar aqui. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos se animar. Amém. Repreenda o sono. Amém. Você vai chegar em casa e vai ficar acordado até meia-noite. É só aqui que o diabo coloca sono, viu? Aqui estamos na cidade de Pérgamo. Amém. Também são poucas ruínas que sobrou de Pérgamo. Amém. Pode botar a escritura, quero ler a escritura com os irmãos aqui. Pérgamo, o profeta disse que era casamento. Lembram disso? Casamento, né? Casamento, quando igreja e Estado se casam. Quando houve aquele casamento entre o Estado e a igreja, foi exatamente que na era de Pérgamo. Também, o significado dela também significa elevação ou elevar. Foi o tempo que começaram a elevar o homem superior a Deus. Também aconteceu nesta era aqui. Acontece essa elevação, né? O homem passa a receber divindades. Amém? As divindades de Deus. Amém? Por exemplo, assim, o profeta mostrou para nós o que aconteceu aqui na era de Pérgamo. Na era de Pérgamo, ou nessa cidade de Pérgamo, quando houve aquela conquista dos medos e persas na Babilônia, aqueles sacerdotes babilônicos saíram de Babilônia, porque eles não foram mais aceitos, e todos eles foram para Pérgamo.
e depois nós vamos ler ali mais adiante, por que ali se tornou-se o trono de Satanás, né? Veio todos aqueles sacerdotes ali, que pertenciam à Babilônia, e estabeleceram os seus cultos na cidade de Pérgamo. E eles usavam uma roupa com desenho de peixe, e aquela mitra que eles colocam na cabeça, que parecia a cauda ou a boca de um peixe, aquela mitra, aqueles sacerdotes ali, né? Aleluia! Olha que interessante isso aqui, irmãos. Preste atenção aqui para você ver onde é que isso aqui dá. E diz que havia ali os sacerdotes, aquele sacerdote, não lembro o nome do sacerdote que tinha ali, que eles tinham um título. E o título desse sacerdote chamava-se Pontífice Maximus, que significava a ponte principal, né? Uma ponte entre os céus e a terra. Os irmãos entendem isso? Amém. Pontífice Maximus, né? Essa ponte. Eles eram os homens que faziam a ponte entre as pessoas da terra para o céu. Eles que tinham esse domínio. Esse sacerdote tinha uma espada na sua mão de 2 gumes, com uma serpente enrolada. Por isso que na escritura, vamos botar a escritura aqui, por isso que na escritura aqui, fala aqui, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso e diz: aquele que tem a espada de 2 gumes. Agora Deus aparece, ó. Eu tenho a verdadeira espada de 2 gumes. Aleluia. Anulando aquele sacerdócio que tinha lá com a espada de 2 gumes. Vocês estão entendendo isso? Amém. Aleluia. Com aquela serpente enrolada ali, né? Esse sacerdote também tinha 2 chaves na mão. Uma chave que eles podiam abrir o céu e uma chave que eles podiam usar abrir o inferno. Quem é que vocês conhecem que tem essas 2 chaves? Não, na figura aqui, nessa figura falsa aqui desse. Quem é que vocês conhecem que tem 2 chaves? O Papa? Ele tem a chave de Pedro? A chave que abre o céu, coloca as pessoas no reino, e a porta que abre o inferno, e coloca as pessoas no inferno. Vê, tudo está acontecendo dentro dessa cidade de Efésios. Ali o Senhor diz: eu tenho a espada de 2 gumes. Aqui onde eu comentei com os irmãos, conheça as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Por que é o trono de Satanás? Porque agora todo aquele sacerdócio babilônico que tinha em Babilônia, vem e estabelece aqueles cultos pagãos na cidade de Pérgamo. E o último sacerdote deles que eles tiveram foi um homem chamado Átalos III. Esse Átalos, quando ele percebeu que a Roma estava conquistando, o Império Romano estava conquistando a eles, para que ele não morresse, ele cede esse título de Pontífice Máximo ao imperador romanos. Amém? Se você for hoje lá na Roma, você vai ver que todo o nome dos imperadores que está escrito, eles iniciam PM. Todos eles receberam o título de Pontífice Máximo. Todo imperador, ele era uma ponte entre as pessoas e o céu. Por isso que os imperadores eram venerados como se fossem deuses. Os irmãos compreendem isso? Amém. Eles eram venerados porque eles estavam ali como a ponte. Todos eles eram Pontífice Máximos. Eles faziam a ponte entre o céu e a terra. Então todo mundo que tinha que adorar tinha que vir através do imperador. Por que Israel se rebelou lá nos anos 70? Porque fizeram um templo pagão para adoração a César, não foi isso? Porque o imperador tinha esse título, Pontífice Maximus. Nós fizemos a ponte entre vocês e o céu. Amém? Você compreende isso, né? E depois, mais tarde, quando chegou, também não lembro o nome desse imperador, teve um imperador que não quis mais esse título. Ele não se achou digno. Depois que ele não se achou digno, quando colocaram um certo papa, também não me lembro como é que era o nome dele, foi o bispo de Roma, ele vem
e traz esse título de novo agora para o papado romano. E todos os papas que estão lá, você vai ver a história de todos os papas, vai estar assim, ó, PM, João Paulo II, PM, João VI, PM, Pio XII. Por que todos eles trazem esse PM? Porque todos eles são considerados pontífice máximos. Vê, irmão, de onde é que vem? Amém. Amém. Estão compreendendo, irmãos? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Eles tomam as duas chaves, né? Que esse aqui é de Pedro. E aquela mitra na cabeça que o Papa usa, aquilo ainda é a mitra do deus Dagon. Amém. Aquele mesmo Deus que veio lá do Império Babilônico e se estabeleceu ali em Pérgamo. Que coisa, né? Amém. Aleluia. Então ali estava o trono de Satanás, né? Babilônia, Babel, portal do céu, culto pagão, começado lá por Nimrod, né? Aqui está outra parte, que não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Lembra que o profeta faz um curto comentário a respeito de Antipas. Quem é que leu aqui o profeta faz o comentário? Amém. Falou assim, talvez um irmão, né, fiel a Deus, que morreu, tal e tal e tal, sim. Mas também, irmãos, tem um detalhe importante, que você não esqueça mais disso. A palavra Antipas também significa antipontífice. Pessoas que não aceitavam esse pontificado de um homem. Amém. Pessoas que se negavam que um homem fosse a ponte entre os céus entre o homem e Deus, entre o homem e o céu. São pessoas que morreram, né? Porque não aceitavam esse pontificado. Não, nós somos contra isso. Não aceitamos que um homem tem esse direito de representar entre os céus e a terra e nós dependemos dele. Então essas testemunhas são mortas por isso, né? Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Boto com a outra parte aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Nós falamos a semana passada, né? O que era a doutrina de Balaão? Mesclar, misturar. O que Constantino fez? Constantino misturou. Vamos unir, vamos acabar com os conflitos. Tornamos uma religião só, um estado só, acabou os problemas. Não foi o que o Balaão fez? Falou, vamos lá, gente, somos tudo um povo só. Vamos fazer uma festa. E aí daqui a pouquinho as meninas lá de Moab, vamos botar só hoje uma mini saia, para ficar mais atraente. Vamos mostrar um pouquinho das nossas pernas. Não é assim? Vamos botar aqui uma bebida. Eles estão vindo de longe do deserto. Estão com a garganta seca. E vocês lembram? Amém. O que aquela falsa união causou? Causou a ira de Deus sobre aquele povo. E Deus disse, aparta-te, Moisés. E quando Moisés se apartou, todos aqueles que se prostituíram com as moabitas foram engolidos pela terra. Não foi assim? Amém. Não foi assim que aconteceu lá no livro de Números? A mescla, né? E aqui, irmãos, que interessante isso. Que na primeira era, Deus está elogiando o povo. Se anima, irmão. Só mais uns 10 minutinhos, se anima. Eu quero encerrar esse assunto. Amém. Semana que vem eu quero falar de Tiatira e das outras. Mas pensem bem nisso. Nesta era aqui, Deus está dizendo na primeira era, eu tenho a favor de vocês. Eu tenho a favor de vocês. Que vocês odeiam esses falsos cultos. Que vocês odeiam esse espírito que está se introduzindo no meio de vocês, dividindo para conquistar. Mas quando chega na era de Pérgamo, Deus já está dizendo assim, olha gente, já tem pessoas no meio de vocês que estão seguindo essa doutrina. Aí o profeta vem e disse, Policarpo não pode ser considerado como mensageiro, porque se inclinou para a organização. O espírito era tão forte
que até um homem pio como Policarpo se inclina às obras dos nicolaita? Que coisa! Não é verdade isso? Né? Com tudo que ele tinha, com todo testemunho, o fogo não quis matar Policarpo. Quando pegaram ele, para matar ele disse, olha, eu quero só 2 horas. Eu quero 1 hora para orar pelos meus amigos e 1 hora para orar pelos meus inimigos. Antes de morrer, orou 2 horas. Colocaram na fogueira, o fogo saía, não queria chegar nele. Aí o soldado ficou com raiva, tirou uma lança e matou ele. Um homem desse calibre, um homem desse quilate, se inclina para salvar os nicolaita. Vê, irmãos? Como nós falamos outro dia, como esse espírito nicolaita, esse espírito anticristo, ele engana fácil. Deixa eu dizer isso aqui para os irmãos, eu sinto de dizer isso. Aleluia. Pensem nisso, irmãos, aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus chamou o seu povo para ser um povo separado. E nós, como um povo separado, nós temos que ser diferente dos demais. Não podemos ser tudo igual. Aí o profeta faz uma comparação entre nós e faz uma comparação entre Israel e diz, Israel tinha um profeta de Deus, Samuel. E quando Israel precisava ser julgado, Deus, através do seu profeta, julgava o povo. Lembram disso? Mas daqui um pouquinho o povo começou a olhar para fora e viu que as nações tinham um homem que lhes representava. Não é assim? Daqui a pouquinho, Samuel, tu é um camarada bom, nós cremos na mensagem de um profeta, Deus enviou um profeta, mas todas as nações aí tem um homem aí que nos representa, que faz nós entrar, faz nós sair. O que tu acha de... Aí quando Samuel vai consultar Deus, Deus disse assim para Samuel, Samuel, tu não te preocupa, o povo não tem rejeitado a ti, o povo tem rejeitado a mim. Por quê? Quando se perde o profeta, se perde a Deus. Perde-se o profeta, perdeu-se a Deus. Rejeitou o profeta, rejeitou-se a Deus. Por que eles rejeitaram o profeta? Porque eles queriam uma liderança humana. Irmão, e como isso é tendencioso? Sempre parece que os grupos querem um grande homem para representar, para apontar, ó, o fulano de tal. Não é assim que acontece? Me perdoa, irmãos, eu sei que às vezes isso choca, mas é a verdade. Posso ser o patinho feio por falar isso, mas essa é a realidade. Parece que estão sempre querendo, não sei se no resto do mundo é assim, mas no Brasil tem essa tendência, Deus que aceita a mensagem. Sempre alguém está querendo um grande homem para apontar. Ah, o fulano de tal é o nosso líder. Não acontece isso? Alguém viu isso na caminhada? Claro que vocês viram, os mais antigos sabem que isso é verdade. Então parece que as pessoas sempre têm essa tendência de ter um grande homem que lhe representa, que vai adiante de nós. Ah, irmãos, Deus nos ajude, né? A sermos diferentes. Amém. Aleluia. Deus nos enviou um profeta, né? Profeta é a boca de Deus. Dali sai o absoluto. Amém? Não é verdade? Mensagem absoluto. Amém. O Espírito Santo é o grande entre nós. Ele é o único grande entre nós. Amém? Glória a Deus. Então, amém. Quando chega aqui, Deus está dizendo para eles, né? Vocês têm essa doutrina do Balaão, esta mescla, esta mistura, né? Ensinou Balaque ali a lançar tropeço. Balaão profetizou bem, tem profecias que são aqueles largos lá que são boas. Mas o ensinamento é horrível, o ensinamento lança tropeço. E às vezes que aquele que faz um filho tropeçar, é melhor amarrar uma pedra de mel no pescoço e atirar-se no mar, né? Ensinando diante dos filhos de Israel, que começa o sacrifício das idolatrias e da prostituição. Bem o sistema católico, né? Aqui diz assim, e assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaita. Na primeira era, Deus elogiando, porque eles eram contra. E aqui já na área de Pérgamo já estão seguindo já a doutrina dos nicolaita, todo mundo alegre com Jesus, né? Aleluia. Não é assim que acontece, irmãos? Aleluia. Vocês continuam felizes? É? Amém. Aleluia. É? Vamos unir as igrejas. Acaba os conflitos entre o paganismo e o cristianismo.
Vamos lá, fizeram um medalhão de união. E diz que o Constantino, quando ele fez isto, e aqui tem um outro perigo também, né, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Não é apenas uma parte da palavra, tem que ser toda ela. Ele conseguiu um sacerdote lá chamado Eusébio, e esse Eusébio escreveu partes da Bíblia que interessava, apenas umas partes. Você não vê isso acontecendo? Amém. Pessoas que pegam parte da Bíblia, partes da mensagem, faz ali 50 cartas e manda, né? Manda aquelas cartas lá para todos os bispos que tinha. Que coisa, né? Uma maneira bem boa de ele poder unir o povo naquela ocasião. Foi um documento, como se chama, um documento ecumênico. Aleluia. E aí o homem que sai daquela reunião como bispo geral, já sai com aquele título, PM, né? Pontífice Máximo, a ponte máxima entre Deus e o homem. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Eu sei que a hora passou, eu poderia falar mais algumas coisas, mas vamos deixar para domingo que vem, né? Vamos colocar de pé, vamos fazer oração, vamos... Amém. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor tem nos enviado. Eu sei que nós podemos falar da Tua palavra, podemos citar os acontecimentos, fatos, mas sei, meu Deus, que necessitamos que o Teu Espírito Santo esclareça, abra o entendimento, para que as pessoas possam compreender, saber o que Deus está mostrando, o que Deus está falando, como que esse espírito do anticristo vem se arrastejando durante todas as eras. Deus, através desses ensinamentos, mostrando qual é o princípio de Satanás e mostrando também qual é o seu fim. Eu sei que Satanás não gosta disso. O teu profeta disse, meu Deus, que Satanás odeia o livro de Gênesis e odeia o livro de Apocalipse. E sei, meu Deus, que Satanás também, por odiar, por não gostar, também, Senhor, ele vem sorrateiramente ao ouvido das pessoas, para que também as pessoas não deem atenção, para que as pessoas não captem, porque ele não quer que as pessoas saibam o seu destino. Mas sei que o Teu Espírito Santo continuará falando conosco, o Teu Espírito Santo continuará nos ensinando, nos mostrando estas coisas, Senhor, para que quando esse engano vier para nós, vier em nós, nós estaremos também como a era de Efésios, nós teremos a proteção da palavra para saber discernir aqueles que se dizem que são, mas que não são, e encontrarmos eles como mentiroso. Sei que se não for a Tua palavra, Senhor, nada pode fazer, amém, com que nós tenhamos o discernimento. Agora, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir os Teus filhos de volta para as suas casas, livrando eles de todo perigo, todo mal, de toda astúcia lá do diabo. Cobre a Tua igreja com o Teu sangue. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Estão despedidos com essa oração. Os irmãos podem sair na ordem.